Na Segunda Guerra Mundial, todos os principais envolvidos usaram hidroaviões amplamente. A maioria dessas nações os empregou apenas em poucas funções, como reconhecimento marítimo, busca e salvamento ou guerra anti-submarino. Mas uma nação foi além e desenvolveu caças hidroaviões. O Japão planejava mover suas forças para o Pacífico, incluindo pequenas ilhas e atóis, onde construir aeródromos seria impossível ou inviável. Mesmo assim, esses postos precisariam de cobertura aérea e os caças hidroaviões eram uma boa opção. Em setembro de 1940, o Quartel-General da Aviação Naval emitiu uma especificação para esse tipo de caça, e o contrato foi concedido à companhia Kawanishi, que começou a desenvolver o modelo N, um K-1. O protótipo demorou tanto para ser construído que adaptaram provisoriamente um caça já existente. O modelo escolhido foi o Mitsubishi A6M20, que havia sido usado recentemente na China com grande sucesso. A conversão do Zero em hidroavião foi subcontratada à companhia Nakajima. A aeronave resultante foi designada A6M2N, e a maior diferença em relação ao Zero padrão era a substituição do trem de pouso por flutuadores. Os americanos deram a esse caça um nome código próprio, RUF. Como era de se esperar, os flutuadores reduziram a velocidade máxima de 510 km por hora para cerca de 440, mas a famosa manobrabilidade do Zero aparentemente não foi afetada. Curiosamente, o primeiro protótipo fez seu voo inaugural em 8 de dezembro de 1941. No Havaí, ainda era 7 de dezembro, data do famoso ataque a Pearl Harbor. Como o RUF era considerado uma solução temporária até que o M1K1 estivesse disponível, apenas 12 unidades por mês estavam sendo construídas inicialmente. Do primeiro lote, produzido em abril de 1942, 6 foram enviados para as Aleutas e 6 para as Ilhas Salomão. As Aleutas são uma cadeia de ilhas no norte do Pacífico, em sua maioria pertencentes aos Estados Unidos. A campanha das Aleutas foi um aspecto pouco conhecido da Segunda Guerra Mundial. Embora fosse parte do Teatro do Pacífico, as condições eram diferentes de outros lugares. No início de junho de 1942, o Japão enviou uma força de desembarque apoiada por 2 porta-aviões, que ocupou 2 das Ilhas Aleutas, Attu e Kiska. Tomar território americano deve ter sido um impulso no moral para os japoneses após a grande derrota em Midway. Os americanos não conseguiam expulsar os japoneses de imediato, mas podiam atacá-los por via aérea. Por isso, as forças japonesas receberam vários hidroaviões, incluindo os já mencionados 6 RUF do 400 e 42 Kokutai, ou Grupo Aéreo Naval. Havia também alguns hidroaviões de observação e hidroaviões quadrimotores, Kawanishi H6K4 Mavis. Do outro lado, em junho de 1942, as forças americanas no Alasca incluíam 95 caças e 46 bombardeiros. O componente de caças era composto por P-39 Airacobra e P-40 Warhawk, enquanto os primeiros P-38 Lightning começaram a chegar durante aquele mês. O componente de bombardeiros era bastante moderno e consistia em B-17, B-20 e 4 B-20 e 5 e B-20 e 6. Havia também 20 PBG Catalina da Marinha dos Estados Unidos. Os primeiros ataques americanos às posições japonesas em Kiska e Attu foram realizados por bombardeiros sem escolta, B-17 e B-20 e 4. Os ataques foram inconclusivos e frequentemente cancelados pelo mau tempo, mas, no início, não enfrentaram oposição japonesa.
O primeiro contato entre os pilotos do RUF e um avião americano aconteceu em 25 de junho. Um PBU Catalina pilotado pelo tenente Jack Litzy, do VP-41, estava realizando uma missão de reconhecimento fotográfico sobre Kiska. Hidroaviões japoneses danificaram o PBU americano e um membro da tripulação foi morto antes que Litzy conseguisse tirar seu avião do perigo. Em 5 de julho, 2 caças RUF atacaram um B-24 solitário. Apesar dos ataques, o bombardeiro americano escapou para as nuvens e voltou à base. No dia 17 de julho, os americanos enviaram um grupo de 3 B-17E e 7 B-24 de Cape Field, na ilha Unak, para atacar instalações japonesas e navios em Kiska. Bombardeiros americanos se aproximavam a 15 mil pés quando foram atacados por caças japoneses. Alguns atacaram os B-24 e afirmaram ter danificado um, mas os Liberators se defenderam e voltaram à base. Relatório americano afirma que todos sofreram algum dano dos ataques dos caças japoneses. Os pilotos do RUF então se concentraram na aeronave líder B-17, pilotada pelo Major Jack Marks. Um dos motores do bombardeiro pegou fogo e ele foi visto pela última vez em um mergulho a cerca de 30 milhas de Kiska, com caças inimigos o seguindo. O B-17 caiu na água e toda a tripulação morreu. Esta foi a primeira vitória do hidroavião japonês na campanha. Dias depois, bombardeiros americanos revidaram. Os RUF atacaram 3 B-24. Artilheiros americanos relataram abater um hidroavião japonês.
Os bombardeios americanos continuaram durante julho e agosto, embora com poucos danos reais. Mas os japoneses estavam mais determinados a defender suas posições e decidiram não evacuar as ilhas como planejado. Era uma forma eficiente de conter forças inimigas com poucos recursos próprios. Em 13 de setembro, um B-24 escoltado por 2 P-38 chegou sobre Kiska. A tarefa deles era varredura antissubmarino e coleta de informações para uma missão no dia seguinte. Um dos pilotos do Lightning, o tenente Herbert Hasenfuss, tentou metralhar um pequeno navio fora do porto. Enquanto ele se preparava, 2 Ruffs vieram contra ele de frente. Antes que ele ganhasse velocidade, o piloto japonês líder inutilizou um dos motores e o sistema hidráulico dele. Hasenfuss escapou para as nuvens e voou de volta para Abs. Lá, ele pousou de barriga diante do cinegrafista de John Huston, que gravou a cena para uma cena do documentário Report from the Aleutians. O tenente Hasenfuss saiu ileso. O outro piloto do P-38, tenente Frederico McCoy, entrou de frente com o Ruff e conseguiu disparar uma rajada na barriga dele. Ele reivindicou o abate, confirmado pela tripulação do B-24. Segundo relatos japoneses, ambos os pilotos voltaram à base, relatando o provável abate de um P-38. No dia seguinte, 14 de setembro, ocorreu o primeiro grande ataque aéreo americano à base japonesa. 12 bombardeiros, B-24 e um único avião de reconhecimento, B-17, decolaram da ilha Atuk às 7 da manhã. Eles foram escoltados por 14 P-38S, liderados pelo coronel Phineas Morrell, e o mesmo número de P-39S, liderados pelo tenente-coronel Charles McCorkle. Além de escoltar bombardeiros, os caças tinham outras funções. Os P-39S deveriam atacar as defesas antiaéreas no lado sul do porto, enquanto os P-38S suprimiam as do lado norte. Ao contrário dos ataques anteriores, os bombardeiros viriam em baixa altitude. O coronel McCorkle, com seus P-39S, foi o primeiro a entrar por volta das 9h25. Metralharam as posições de artilharia japonesas e seguiram ao norte para a base principal. Os japoneses foram pegos de surpresa pelo ataque americano e o alarme soou tarde. 4 caças Ruff decolaram para enfrentar as formações americanas. Foram atacados pelos Air Cobras durante a subida. Dois deles foram rapidamente abatidos pelo tenente Gene Ott e seu ala Wintel Matthews.
Os outros dois, pilotados por Yoshiichi Sasaki e Minoru Minazawa, conseguiram escapar dos ataques graças à manobrabilidade de seus caças e, por fim, revidaram. Os P-38 atacaram posições japonesas ao norte e depois se juntaram ao combate contra os RUF restantes. Os pilotos japoneses alegaram vários abates. Sasaki relatou ter abatido nada menos que 3 P-38 e 1 P-39. Minazawa alegou ter abatido um P-38 com outro possivelmente abatido. Relatórios dos Estados Unidos não admitem perdas para caças inimigos. Porém, relatam que 2 Lightnings do 54º Esquadrão de Caça se perderam ao colidirem durante a perseguição a um dos caças RUF. O Major Thomas W. Jackson, comandante do esquadrão, e o tenente Dewey Crow morreram ambos. O avião de Sasaki foi danificado e ele fez um pouso de emergência na água. O avião capotou, mas ele foi resgatado. Os pilotos dos Lightning disseram ter abatido 3 hidroaviões japoneses, mas isso não foi confirmado nos registros do Japão. O bombardeio foi bastante devastador para os japoneses. Com o novo campo de aviação na ilha Atuk, mais missões com bombas pesadas eram possíveis e a base japonesa estava ao alcance dos caças americanos monomotores. Esse foi um ponto de virada na campanha das Aleutas. Esta foi a primeira parte do nosso vídeo sobre o A6M2N RUF na campanha das Aleutas. Não perca a segunda parte quando ela sair. Junte-se aos nossos apoiadores no Patreon, faça uma doação no PayPal e continue assistindo Showtime 112.